Bom, gente, sejam bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo sobre funções do projeto Admissão da Matemática 1. Eu sou o Guilherme, faço parte do PET Matemática e hoje estou aqui para continuar nessa caminhada com vocês. Bom, se eu me recordo bem, na parte 1 da nossa videoaula, eu prometi que a gente ia começar a falar de gráficos de funções. Afinal de contas, funções a gente já está trabalhando. E, bom, de fato, vamos começar a falar um pouco sobre gráficos. Bom, a gente sabe de algumas coisas simples e iniciais, como, por exemplo, o fato que se f é uma função com domínio A, se f é uma função com domínio A, então, para cada x pertencendo a A, existe um único f de x pertencendo a B, tá? Isso aí a gente viu na aula anterior, né? Na parte anterior da aula. Acontece que a gente pode expressar essa ideia de existir um único f de x, inclusive, muito feia essa letra. A gente pode expressar essa ideia de existir um único f de x em B a partir de pares ordenados, tá? Utilizando os pares ordenados dos números reais. Como? Vamos utilizar pares ordenados. Bom, a gente vai fazer o seguinte: cada número x de A, será o primeiro membro de um par ordenado. Só para que não fique tão voado, né? Um par ordenado é uma dupla. A, B. É dito par porque são dois e ordenado porque você define explicitamente quem é o primeiro e quem é o segundo, tá? No caso de um par ordenado, faz total diferença quem está antes do outro, tá? É super importante. Então, cada número de x de A é o primeiro membro de um par ordenado, certo? E cada número eu estou tendo uma certa dificuldade para escrever com essa mesa, mas, enfim, eu espero que tenha como entender a letra, né? Cada número f de x de B corresponde cada número f de x de B correspondente a x em A. Cada número f de x de B correspondente a x em A, eu escrevi subindo, né? É o segundo membro. De um par ordenado. Bom, em resumo, nós temos os pares x, f de x, certo? No caso, para cada x que eu tomar em A. Portanto, para cada x que eu tomar em A, eu vou ter esse par x, f de x, certo? Quando a gente consegue fazer esse tipo de observação, deixa eu só fazer umas...
quando a gente faz essa observação, a gente consegue definir uma coisa mais interessante. A gente consegue definir função de maneira diferente com que foi definida lá antes, né? Na videoaula anterior, a gente definiu função como sendo uma lei que associa elementos de dois conjuntos, né? Sendo que o primeiro conjunto seria o domínio e esses elementos do domínio tinham uma representação única nos elementos do contradomínio. Tá? Qual é essa definição alternativa que eu agora percebi? Não. Qual é essa definição alternativa que a gente consegue tirar a partir da ideia de par ordenado? É a seguinte. Opa, eu acho que ficou demais aqui, deixa eu só... Ok. É a seguinte. Uma definição aqui, ó. Uma função f função f, tá? Com domínio A, tá? É o conjunto de todo par ordenado x f de x tal que x pertence a A, certo? Então, todos os pares ordenados x f de x, isso aqui é um x, deixa eu só apagar e fazer melhorzinho. Todo par ordenado x f de x, onde esse x está em A, é também uma função. É a definição de função a partir de par ordenado. Mas eu não entendi ainda a ideia de estar fazendo isso. Parece super complicado e, enfim, é mais simples pensar em escrever aquela definição anterior. E eu concordo com você, é mais simples de pensar. Mas existe uma aplicação muito interessante de ter esse tipo de definição. A aplicação de um gráfico. Uma coisa, antes de partir para a definição de gráfico, é que eu acabei não citando, mas é super importante também, é que observe que, lembra que a gente, quando define as coisas, quando define função, primariamente a gente diz que um elemento de x está associado a um único elemento de f de x? Bom, quando a gente olha para essa definição, aquilo está relacionado com o fato de que não existem dois pares ordenados com o mesmo primeiro membro. Então, se você tem, por exemplo, você não pode ter um xy e um xw, onde y é f de x e w, sei lá, um f de z que é igual a f de x. Isso não pode, tá? Por quê? Porque você está tirando, você está quebrando, né, a nossa obrigatoriedade de que os elementos do domínio têm uma única representação no contradomínio, certo? Feito isso, a gente definiu uma função e a gente já começa a ter uma ideia de maneira mais construtiva do que é um gráfico. Bom, observe que a função é o conjunto de todos os pares ordenados, certo? Agora, se a função é o conjunto dos pares ordenados, o que é o gráfico? Ora, o que é o gráfico? Definição de gráfico. O gráfico de uma função, f, ou seja, uma função que eu estou dizendo que a gente vai chamar de f, é o conjunto de todos os pontos x e y no plano xy, também conhecido como quê? Plano cartesiano, que já foi estudado, lembra? Vocês estudaram já plano cartesiano. Então, o conjunto de todos os pontos x e y do plano xy
Opa, acho que eu botei uma cor que não tá muito legal, né? Só manter padronizado aqui mesmo. Tais que, são os pontos tais que x pertence a, ou seja, x é um elemento do domínio, e o y é o f de x. Ah, mas você fala assim, poxa, Guilherme, então você está dizendo para mim que o gráfico de uma função é, querendo ou não, uma função. E de fato, de certa maneira, é. E esse tipo de pensamento é correto. A gente pode associar um gráfico a uma função porque eles são, entre algumas aspas, a mesma coisa, certo? Eu vou utilizar agora de uma imagem. Bom, agora eu só inseri uma imagem rapidinho aqui, que também foi retirada do livro do Tan, que eu sempre recomendo que vocês tenham contato com ele. E é o seguinte, quando a gente olha para a coordenada y de um ponto qualquer, tá? Essa coordenada, vamos pegar esse pontinho aqui que já está definido como sendo o ponto xy. Essa coordenada y aqui define o que a gente pode chamar de altura nesse ponto, tá? Altura do gráfico, tá? Daquele ponto, certo? Se a gente definir a altura como sendo a distância até o eixo do x, então esse tamanho aqui, no caso, claro, com o seu f de x, o seu y sendo positivo. Se por acaso o seu f de x, né, o seu y for negativo, como esse caso aqui, você está calculando, você pode estar encontrando, na verdade, uma questão de profundidade. Tá? Esses termos não são muito utilizados, mas em algum exercício pode ser cobrado. Então entenda que caso ele esteja procurando a altura num certo ponto, você está pensando nesse ponto né, onde o f de x é positivo e a distância desse f de x até do ponto até o eixo x, y, e a distância do ponto até o eixo x, que é o próprio valor de f de x. Né? Outra coisa que é importante, quando a gente falou de domínio, que são aqueles pontos onde a função existe, observe que o domínio aqui são todos os valores de x onde a função existe. Então, nesse caso, nessa nossa representação de função, o nosso domínio seria desse ponto A até o ponto B. Porque observe que, independente do valor que eu tome entre A e B, eu tenho um valor de f de x, certo? E quem é a imagem? Olha a imagem aqui, ó. Já está definida, inclusive, pela nossa escrita. A imagem é todo esse conjunto. São todos os números que são assumidos pelos números do nosso domínio. Certo? Aí, continuamos agora com um exemplo. Temos aqui um gráfico de uma função qualquer e temos valores, finalmente, né? Vamos trabalhar com coisas concretas. Temos esses valores definidos aqui no nosso gráfico, temos pontinhos bonitinhos e a pergunta que não quer calar é a seguinte. Letra A. Letra A é qual é o valor? Qual o valor de quanto? De f de 3 e f de 5. Rapaz, aí você me pegou. Eu não sei fazer. Porque eu não sei nem quem é a função. Você não precisa saber quem é a lei. Pensar em lei é pensar na nossa definição anterior. É pensar na primeira definição. Nesse caso, a gente não está pensando em lei. A gente está pensando na função como um conjunto de pares ordenados. E o gráfico da função como sendo a representação no plano cartesiano desses pares. Então, para a gente não interessa, nesse momento, quem é a lei que está reinando aqui em cima dessa imagem. Por isso que a gente vai só com observação encontrar esses valores. Então, claro, quem é f de 3? Bom, o x aqui é igual a 3, né? Esse f de 3 aqui é um x. Então, ó, 3 aqui, a gente tem o x aqui, ó, nosso primeiro x. Olha só, f de 3 é o valor que essa função vai assumir no 3. E quem ela assume no 3 desceu aqui, ó, menos 2. Então eu sei que f de 3 é menos 2. Olha aí. Precisei fazer conta? Não precisei, só olhar o gráfico. E quem é f de 5, hein? Olha só, mesma coisa. É tão bonito, né, que tá até desenhado.
temos um 5, e esse é o nosso x, e agora a função vai tudo para cima. Pô, achou o ponto. O ponto está onde no 3, f de 5 igual a 3. Encontramos já o valor de f de 3 e de f de 5. Olha só. Bom, o livro faz uma questão, por exemplo, qual é a altura ou profundidade do ponto 3f de 3 em relação ao eixo x e do ponto 5f de 5. Bom, então, só para continuar aqui utilizando aquela anotação, né, do livro, ele quer saber a altura ou profundidade, certo, de 3f de 3 e de 5f de 5. Você já calculou aqui em cima, você já sabe quais são os valores que 3 e 5 assumem nessa função. Para a gente calcular essa altura e profundidade, a gente só precisa ver se esses valores estão positivos, porque afinal de contas a gente sempre trata dos dois como valores positivos, querendo ou não, né? Então vamos lá, no caso de 3f de 3, 3f de 3 tem como altura de 3f de 3. Olha só, o f de 3 é menos 2, então aqui essa distância vale 2, tá? Apesar de você estar pensando no número negativo, a quantidade de tamanho aqui é 2. Lembre que tamanho é sempre um termo positivo, é sempre um valor positivo, né? Então, se você tem um cara menos 2 aqui, você está dizendo que a distância desse ponto aqui vale 2, independente que ele está de cabeça para baixo ou não, tá? Então, essa altura aqui vale 2, tá? No caso, 2, eu acabei escrevendo a altura, né? Mas a gente sabe que isso aqui é a profundidade. Tá? Então, é a profundidade de 3f de 3 é 2 unidades, ou então 2 unidades. 2 unidades abaixo do eixo x. No caso do 5f de 5, já é um valor positivo aqui que o f de 5 assume. Portanto, a gente vai tratar como altura, a altura de 5f de 5. A altura de 5f de 5 é quem? Opa, é 3. Tá? Ou então 3 unidades acima do eixo x. Certo? Por fim, aqui o livro faz uma pergunta simples para que a gente encontre o domínio e a imagem da função, mas isso fica como exercício, tá? Se você está assistindo a dificuldade, você pode consultar o livro, mas basicamente é o mesmo tipo de análise que foi feita no exemplo anterior, né? A gente fez o exemplo sem números, mas é o mesmo tipo de análise, tá? Então fique como uma pergunta para você que está assistindo o vídeo. Quais são domínio e imagem, tá? Pense um pouco. É fácil. Tá tudo aqui no gráfico. Você não precisa de nenhuma ferramenta externa. Tá bom? Então esse aqui é o exemplo no livro do TAM. Você viu que é bem fácil. No livro mesmo existem muitos outros exemplos onde eu recomendo que vocês façam, tá? Existe um outro exemplo que está no livro que é legal que vocês façam, mas eu não vai dar tempo de fazer aqui porque as videoaulas já estão ficando grandes e eu não quero que fique mais pesada ainda. Mas seria de esboçar o gráfico de uma função quadrática, tá? Da função x ao quadrado mais 1. Essa função é, assim, o método que o livro ensina seria o método de escrever pontos e traçar uma curva suave por eles. Então, recomendo que você faça de acordo com o que está no livro. Então, você tem uma função, você pega valores de x dessa função, para esse valor de x você calcula os valores de y, posiciona esses pontos no ponto cartesiano e traça uma curva suave. Certo? O livro inteiro trata dessa maneira, então eu não vou perder tempo passando por isso. Recomendo de verdade que vocês acessem esse conteúdo
para tentar resolver essas partes. Porque, infelizmente, esboçar gráfico, tá, de maneira manual não é tão simples e precisa de conhecimentos um pouco mais pesados, tá? E que a gente não vai conseguir cobrir aqui. Bom, vamos dar continuidade agora então à parte mais concreta, né? Voltando a associar o que a gente vai fazer, o que a gente fez agora, né? O que foi definir uma função como sendo pares ordenados, né? Um conjunto de pares ordenados, e vai finalmente, de maneira concreta, mostrar aquela questão da não liberação, né? Do proibimento de você utilizar duas imagens para o mesmo elemento do domínio. Tá? Bom, de fato, quando você pensa numa função qualquer, você consegue pegar qualquer função e fazer um gráfico dela. Você consegue pegar uma função e gerar um gráfico da função. Às vezes, alguns livros podem chamar o gráfico só de GR, de F, né? No caso aqui, eu escrevi função. Então, temos aqui o gráfico da função. Você consegue pegar uma função e fazer um gráfico simples, né? Mas é importante a gente ter o discernimento do seguinte. Lembra que a função é um gráfico, o gráfico é uma curva, né, no plano XY. Então o gráfico é uma curva no plano XY. Mas agora a questão é a seguinte. Será que toda curva em XY é uma função? Se eu pegar uma curva que está em x e y, será que ela está associada a uma função? A resposta é não. Tá? E exemplos são vários e são simples. Eu vou começar fazendo aqui de maneira bem torta mesmo, mas vai ser o suficiente. Tão torto, né? Caramba. Aê. Vamos olhar para essa função aqui. Ó. Vamos fazer uma coisa assim, desse jeito. Essa aqui é a função x igual a y quadrado. Certo? Essa aqui é essa função x igual a y quadrado. Você pode se perguntar, mas... Putz, eu conheço y igual a x ao quadrado, é parecido, né? Só uma coisa aqui para não dizer que eu não coloquei. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Por exemplo, poxa, eu conheço uma função parecida. A função y igual a x ao quadrado igual a essa função aí, só que virada. E de fato, você está certo. A função y igual a x ao quadrado é essa parábola, né, que é o nome dessa curva, só que rotacionada 90 graus. Né? Ao invés de ela estar parecendo um C, ela parece um U. Certo? Agora observa o seguinte, cara. Vamos pegar um número qualquer aqui. Ó. Vamos que a gente tem um número 3. Nossa, que 3 feio, né? Vamos fazer um 3 mais bonito. Digamos que nós tenhamos um número 3 aqui. Bom, se o x é igual a 3... Aliás, desculpa. Isso. Na verdade, vamos fazer mais fácil, porque raiz de 3 vai ficar meio chato, né? Vamos colocar... Bom, digamos que aqui eu tenha um 9. Tá? Aqui no x eu tenha um 9. Olha para a estrutura da função aqui em cima. Se meu x é 9, quem tem que ser y para ser 9? São os números que ao quadrado dão 9. Então, apesar de estar tudo fora de proporção, isso aqui seria o 3, né? E esse aqui embaixo seria o menos 3. Esses aqui são os pontinhos totalmente fora de proporção, mas o importante é que a gente consiga entender a ideia por trás. Sabe? Então a gente tem 3 e menos 3 aqui no nosso eixo y. Agora a questão é a seguinte, observe que se eu pegar e traçar uma reta... Nossa, que reta ruim. Vou traçar uma retinha aqui, ó. Mais ou menos, tá?
não vai estar meio torto, mas enfim, o que importa é a intenção. Se eu pegar e traçar uma reta vertical, reta paralela ao eixo Y, eu vou ter dois pontos de interseção. Vou ter um pontinho aqui e vou ter um pontinho aqui. Observe que apesar da nossa função ser x igual a y quadrado, a gente ainda está no plano xy, tá? A gente ainda está no plano cartesiano, certo? Com a nossa variável independente na horizontal. Então esses pontos têm que ser tratados como pontos da coordenada cartesiana. Portanto, esse ponto aqui, ele é o ponto 9 menos 3, certo? E aqui é o ponto 9, 3. Agora observa que existe uma coisa meio incongruente aqui, né? Qual é a incongruência? Olha, tá vendo que o 9 é a nossa variável independente? E que a nossa variável independente está associada a duas variáveis dependentes distintas? Bom, se isso está acontecendo, como já foi dito inúmeras vezes por mim, como vocês provavelmente já escutaram algumas vezes os professores, isso não é uma função. Observe que pelo simples fato da gente conseguir observar que um valor sequer, tá? Nesse caso pode ser mais que um, mas um valor sequer, esse valor único tem dois valores dependentes associados, já quebra tudo nosso, tá? Você pode, em alguma situação, ver uma função onde todas as variáveis, todos os valores para a variável independente são unicamente relacionados ao valor das variáveis dependentes. Porém, se um desses valores, um único valor de x está associado a dois valores de y, você já não pode definir aquilo como sendo uma função. Tá? E é daí que nasce uma regrinha, porque como bons matemáticos nós gostamos de preguiça, né? Nós gostamos de facilitar a nossa vida, nós gostamos de fazer as coisas do jeito mais simples possível para que nós tenhamos menos trabalho possível. Tá? Acho que é uma regra chamada regra ou teste da reta vertical. Ok? Teste da reta vertical. Um nome muito forte, um nome que parece está falando de uma ferramenta muito poderosa. E de fato é uma ferramenta bem interessante, bem poderosa. Isso é de tudo muito simples. Olha aí, teste da reta vertical. Qual é o tal teste? O teste é o seguinte, meu amigo. Uma curva no plano xy é o gráfico de uma função y igual a f de x se e somente se cada reta vertical, olha só, cada reta vertical intercepta, isso ficou feio, intercepta a curva em, no máximo, um ponto. Se acontecer isso aqui, é um gráfico de função. Se por acaso deu mais de um ponto na interseção da reta vertical com a curva, não é função, olha só. Vamos pegar exemplos? Gostamos de exemplos, né? Essa teste da reta vertical é muito bom a gente ter exemplo. Eu vou colar uma imagem aqui. Ok, vamos só dar uma... mexer um pouquinho isso aqui, diminuir... Opa, não é isso que eu quis dizer. Isso, diminuir um pouco o tamanho. E vamos analisar. Posso colocar no centro. Aqui é tudo feito ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão. Vamos analisar essas curvas para dizer se
essas curvas são gráficos de funções, tá? Aqui já temos uma reta vertical já inserida, já temos a curva inserida, basta que façamos a análise. Primeira curva, temos uma curva e temos uma reta vertical. O único ponto de interseção é esse aqui, ó. Portanto, pelo teste da reta vertical é função. Eu vou escrever só f, tá? É uma f de função. Nossa reta vertical só intercepta uma. Você pode pensar, mas eu preciso escolher, então não. Mas observa que se eu tomar qualquer reta vertical aqui, só vai interceptar uma. Agora vamos para a letra B. A letra B, eu já tenho uma reta vertical que intersecta mais de uma. Inclusive, intercepta 3 vezes a nossa curva. Portanto, não é função. Olha só, pelo teste da reta vertical. Próxima função, temos aqui essa curva que é bem interessante. Ela tem essa primeira parte para cá e a segunda parte para cá. Não tem nada aqui no meio, mas enfim, não faz diferença. O que importa é que, independente de onde eu passo uma reta vertical, uma reta paralela à reta do eixo y, eu não vou ter mais do que um ponto de intersecção. Portanto, é função. Por fim, temos essa outra curva aqui de alguém aparentemente feliz, com os braços para cima, comemorando algo que o deixou muito bem. A reta vertical também só vai tocar uma, independente de onde esteja, tá? Independente do ponto onde você tomar essa reta vertical, do ponto de x, tá? Essa reta x igual a alguma coisa, você só vai ter um ponto de interseção. Portanto, isso aqui também é função. Entendidos como funciona a reta vertical? O teste da reta vertical? Bom, essa segunda videoaula vai terminando por aqui, quando a gente falou de gráficos. A próxima e última videoaula sobre funções, a gente vai falar um pouco sobre álgebra de funções. Para ser mais exato, nós vamos falar sobre soma de funções, vamos falar sobre diferença de funções, falar sobre o produto de funções e sobre o quociente de funções. Porque é importante conhecer essas partes, porque são extremamente importantes quando for estudar temas relacionados ao cálculo, limites, por exemplo. Depois disso, nós vamos estudar também a composição de funções, que é a função de uma função. Certo? Esses são temas, tá? Para a próxima videoaula. Depois que a gente aprender essa parte, a gente vai olhar um pouco para funções polinomiais, para funções racionais e funções potência. Certo? Bom, então essa última aula vai ficar mais voltada para a parte algébrica, tá? Das funções, uma parte mais de classificação de funções também. Então, se você ficou com alguma dúvida, eu recomendo que você reassista a aula novamente. Se você, depois de ter feito isso, continua com a dúvida, ou se alguma dúvida que você tenha não foi coberta nessa videoaula, eu recomendo que você entre em contato com a gente do PET Matemática, que a gente vai tentar encontrar uma solução para você. Então, essa segunda parte da videoaula fica por aqui. Eu espero que tudo tenha ficado mais bem explicado e entendido na medida do possível. Muito obrigado por terem assistido até aqui.